Fala, meu querido amigo Gabs, nono episódio do Psicologia Positiva na Veia. Estamos aqui hoje para compartilhar sobre a virtude justiça, que envolve 3 forças de caráter: liderança, trabalho em equipe e equidade. O que você tem a me dizer, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for a hora que você estiver ouvindo aqui com a gente esse podcast ou no YouTube. Passa a bola para ti, meu amigo. Como é que você chega hoje? Dani, que alegria, meu irmão. 9 encontros, esse projeto que surgiu do nosso coração, pensando em situações reais, como você bem ensinou, aterrissando as ideias, ou como o nosso querido professor Clóvis de Barros fala, sendo explicadores das situações reais. Dani, estou muito feliz, passei alguns dias em BH, conheci pessoas extraordinárias, falando sobre PNL, neurociências, a psicologia positiva, que nos torna pessoas melhores, com relacionamentos melhores, nos ajuda a fluir. E Dani, para começar esse encontro tão especial da justiça, um amigo meu trouxe uma reflexão, eu queria pedir a sua opinião sobre ela. Comunicação é um modo de integração com o outro. Falar sem machucar e ouvir sem se defender. O que isso te chama a atenção, Dani? Maravilhoso essa reflexão que você trouxe, que é da comunicação não violenta, né? Essa reflexão que você traz aí, Gabs, para a gente começar a esquentar os motores aqui, me faz lembrar que o impacto do fato são os nossos recursos internos que permitem definir se esse impacto vai ser bom, vai ser ruim, vai ser forte, vai ser fraco. Conforme os recursos que a gente desenvolve internamente, a gente aprende a interpretar os fatos, e o que importa é o que a gente faz com o que aconteceu e não com o que aconteceu de fato, né? E conectando os pontos, quando eu penso na maneira de eu não me ofender, seria eu aprender a desligar os julgamentos de certo e errado, porque cada um de nós tem uma perspectiva em relação ao fato. E ao aprender a ouvir, eu consigo expandir a minha visão para pontos de vista que nem sequer eu posso ter vindo a pensar a respeito do que aconteceu, né? E isso me ajuda a ampliar meu repertório de tomadas de decisão, meus critérios, para que eu possa, inclusive, ser justo e executar a virtude da justiça, né? E ao falar, aprendendo a não ser violento na minha forma de colocar, principalmente quando a gente olha para os 4 passos, né, da observação, né, do que está acontecendo, do sentimento envolvido, meu e do outro, da necessidade minha e do outro, e do pedido, que não é uma ordem, né, acontecendo. Isso faz com que, de fato, a gente consiga aplicar a justiça. E a justiça como virtude, ela implica numa parte cognitiva, que é do pensar, do observar as lógicas por detrás do que está acontecendo, e de uma parte afetiva emocional, que vai ao encontro da gente sentir o que o outro está sentindo, para me ajudar a adequar as ações que eu pretendo ou não fazer perante as circunstâncias que acontecem, né? Porque quando eu olho um fato específico, eu posso pensar, vamos pegar um exemplo aqui prático. Poxa vida, falando de separação, que aconteceu comigo, né? Que ainda está acontecendo algumas coisas. Eu posso pensar assim de uma maneira lógica absoluta. Não, o justo é você pegar os bens e dividir meio a meio. 50 e 50, né? Mas quando a gente começa a expandir a perspectiva de ambos os lados, olhando os sentimentos envolvidos, olhando gratidão envolvida, olhando outras partes de pessoas que fazem parte do contexto, a gente pode tomar decisões onde eu paro e penso, não é bem assim,
Eu posso dividir 40, 60 e tá tudo bem, né? Por algo maior, para que um grupo tenha um benefício melhor em detrimento de um único indivíduo, né? Então, quando eu olho de um ponto de vista onde na justiça eu coloco o lado sentimental, o lado emocional, o lado de mais pessoas envolvidas no contexto, a gente aprende a se adequar, se sensibilizar, se ajustar para que um bem coletivo seja maior do que o bem de um único indivíduo, né? Aí os 50-50 pode ser 40-60, 35-65, 30-70. Números perdem a validade de balanceamento apenas pelo número matemático, mas entra junto aí um sentimento, uma emoção e um se importar pelos outros envolvidos, né? É isso. É muito bonito esses olhares. Uma coisa que me chama a atenção, Dani, cada vez mais, é a questão do dar e receber. Porque a justiça, ela traz esse olhar sistêmico, amplo, plural. Não é só no meu umbigo. E o que é ser justo? O que é ser uma pessoa justa? Aliás, será que a polícia, ela atua com a mesma justiça nos bairros nobres e nas periferias? Será que existe equidade de tratamento? Será que nós somos o nosso crachá? O sobrenome corporativo, o Daniel quando era da empresa tal, o Gabriel quando era da empresa Y. E quem é você? Quais são os construtos que você cria quando não tem mais essa filiação corporativa? Será que as relações hoje elas são justas ou são relações tidas por interesse? Cada vez mais, Dani, eu venho estudando economia comportamental e o que nos ajuda a chegar nesse comportamento. E esse mapa mental, sei que tem um livrinho que você gosta muito, Despertar de uma Nova Consciência, acredito que nos ajuda a ter esse primeiro pilar dentro da justiça, que é o trabalho em equipe, que é poder pensar no todo, que é poder dar, doar, instruir. Eu olho para você hoje, Dani, e vejo o tipo de líder que eu gostaria de ter conhecido quando eu comecei. Eu tenho trabalhado em mim para ser o tipo de pessoa que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei. Como que você olha para esse pilar do trabalhar em equipe, do trabalho em equipe, com uma maior consciência, com um despertar com mais humanidade, com amor ao aprendizado? Como que seria essa marca registrada, bem equilibrada no mundo corporativo, que clama tanto por felicidade no trabalho, né, meu amigo? O trabalho em equipe, Gabs, ele se dá de uma maneira equilibrada quando a gente aprende que, ao estar em um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas não necessariamente pode ser só dentro da empresa. Pode ser você com o seu cônjuge, sua cônjuge, pode ser você com os seus filhos, você com a sua família, pais, você no ambiente de trabalho, literalmente, que é onde mais se remete o trabalho em equipe propriamente dito, é quando eu consigo dar o meu melhor, né? Em função de apoiar todo mundo que está ali fazendo acontecer. Sou eu observar quando o outro precisa da minha ajuda e eu me predispor a ajudar. Sou eu também observar que alguém, ao estar sobrecarregado, ajudar a distribuir esse trabalho para outras pessoas que, porventura, possam estar mais livres ou tenham mais habilidade em fazer. Sou eu puxar para mim a responsa quando tem algo que eu sou melhor em fazer, e de repente compartilhar com alguém esse conhecimento para que o outro também aprenda junto e possa fazer acontecer, né? Então, o trabalho em equipe é se sentir pertencendo a um coletivo onde o resultado de todos importa muito mais do que o resultado meu sozinho, né? Olha que interessante como isso acaba ajudando a justiça como virtude a acontecer,
né? A gente sai do detrimento do vantagem para mim para o vantagem para nós, né? Um olhar mais colaborativo? Um olhar mais colaborativo, um olhar mais integrado entre as pessoas, né? E olha que interessante, se nós olharmos para a simbiose da natureza, que o todo é maior que a soma das partes, ele traz esse conceito de trabalho em equipe, de entendimento, de funcionalidade sistêmica. As empresas falam tanto hoje sobre essa necessidade do ESG, essa necessidade de uma governança socioambiental mais consciente. Só que no jogo jogado, Dani, pensando em situações reais, na psicologia da vida, na psicologia na veia mesmo, a construção para isso leva tempo. Será que as empresas, as pessoas, elas estão dispostas a pagar o preço para ter esse perma no ambiente de trabalho, no trabalho em equipe, seja social, familiar? Como que você olha para isso, Dani? O mundo corporativo, eu tenho percebido e tenho acreditado e tenho uma fé enorme que ele tem mudado para melhor, e a gente tem exemplos de empresas aí, como o próprio Grupo Gaia, né? Do João Paulo Pacífico, do Fábio Gordilho também, meus amigos, né? Demonstrando que sim, é possível a gente ter uma empresa que dá lucro, porque toda empresa ela tem que conseguir se sustentar, se autossustentar. Tem que pagar os boletos, né? Tem que pagar os boletos. Tem que pagar os boletos, porque olha que curioso, às vezes a gente entra numa discussão como se fosse assim, não até exagerando aqui, é abraçar a árvore, né? É viajar na maionese, é achar que dinheiro não é bom. Meu, e não é nada disso. A gente está falando de coisas práticas, objetivas, sustentáveis, observáveis, né? A questão que a gente colocar o lucro sobre todas as coisas, inclusive podendo passar em cima do ambiente, em cima de pessoas, isso não é literalmente ESG, isso não é literalmente sustentável, porque como que pode, eu pensando até conectando com o despertar de uma nova consciência, né? Para mim, o meu maior propósito, e eu enxergo como o maior propósito de cada um de nós, é servir o nosso próximo, o mundo e a natureza, com o que nós temos de melhor. Com consciência, não fazendo mal nenhum intencional para ninguém, nem para si próprio, e com consciência buscando fazer o bem intencionalmente, para mim, para quem me cerca, para o mundo e para a natureza. E a gente observa que muitas empresas acabam olhando o lucro acima de tudo. Vamos pegar a indústria do cigarro. Por muitos anos, inclusive na aula que eu assisti ontem, né, quarta-feira, do João Paulo Pacífico, lá no ICL, né, ele falou que por mais de 60 anos a indústria do cigarro mentiu para os consumidores, falando que não fazia mal, ou omitindo informação, né, e assim por diante. Em função do quê? De vender cigarro. Aí você olha e observa, gente, tem cabimento uma indústria continuar vivendo, sobrevivendo, mesmo sabendo que pessoas morrem por causa do que ela faz? A intenção positiva está no lucro, mas não é sustentável. Nós podemos honrar a decisão do outro, que é o que a CNV traz, né? Essa questão de escutar para compreender e não responder. Mas é uma atitude que não é sustentável, porque o compreender não significa concordar. E aí que eu vejo o quarto pilar da CNV, Dani, entrando forte, que o pedido não é ordem. Sim. Nós não estamos ordenando não fature, não vive. Cada uns escolhem uma esteira hedônica, prazer, mais. Uns buscam um caminho de eudaimonia. Dá para ter prazer, dá para ter realização. Sim. Pelo meu modelo mental, o que eu enxergo, Dani? A realização é desgastante. Quantas pessoas, Dani, são infelizes no trabalho,
estão num ciclo anestesiadas de sobrevivência, mas para manter uma falsa mentalidade de segurança e estabilidade, compram o que não precisa para agradar quem não querem. Vivem em ambientes que, ao invés de florescer, elas acabam submergindo nas próprias emoções, né? Sim, sim, sim. E esse ponto que você está trazendo, né, Gabs? O quanto que de fato, aí vamos até no contraponto, né, do pensar no outro, mas é um pensar no outro pensando em si, num aspecto de se sentir pertencendo, se sentir querido, não se sentir rejeitado, sentir que tem conexão, fazer o que é valor do outro para que o outro te valorize, né? Para que o outro queira você por perto, né? E muitas vezes isso bastante na dimensão do ter. O que eu tenho, o que eu faço, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu tenho, o que eu faço, que me conecta com pessoas que não necessariamente são pessoas que de fato eu gostaria de ter por perto, né? Porque quando a gente observa essa questão, e até deixando bem claro aqui, não é uma negação de que é bom ter, não é uma negação de que é bom fazer certas coisas. Quem não quer ter um Porsche, uma BMW, um carrão? Quem não quer poder fazer viagens para o exterior, para lugares paradisíacos, para lugares fantásticos que te expandem a perspectiva, expandem a visão, te geram prazer de poder curtir? Todo mundo quer ter isso, né? Mas colocar isso como um valor acima do bem ou do mal para mim, para o próximo, é aí que entra até a questão da própria justiça. Vamos pegar a equidade como outra das forças da justiça. Chegamos nela. Né? A equidade sou eu a tomar decisões, sou eu buscar usar critérios de decisão de maneira que os meus vieses pessoais não sobrepõem uma moral maior de um grupo, uma visão de certo e errado, coerente e incoerente de um grupo, né? Sou eu, por exemplo, fazendo uma brincadeira aqui, na justiça, você sendo meu amigo e a gente estando num grupo maior, perante o que a moralidade desse grupo espera de um comportamento seu, sou eu falar para você, Gabs, você tá errado nessa situação. Não está sendo justo o que você está fazendo perante o grupo. É melhor você adequar o que você está fazendo, mesmo você sendo meu amigo, né? Então, eu até diria que a virtude de justiça e a força da equidade, ela é uma das mais difíceis de serem colocadas em práticas, porque além dela envolver o nosso cognitivo pensar e o emocional, o sentimento que é mais intangível, se eu não pergunto para o grupo, para o coletivo, o que tem de melhor acontecendo e o que todo mundo delibera junto, porque, cara, vamos dar um exemplo prático aqui? Vamos pensar no mundo corporativo que nós temos aqui 4 pessoas no grupo, e essas 4 pessoas estão disputando uma promoção. Então tem a pessoa A, B, C e D, só para não colocar nenhum nome, né? A pessoa A é a que merece a promoção. Só que tem a pessoa B, que é uma amiga minha e eu sou o líder dessas 4 pessoas, e ela almeja muito fortemente essa promoção, muito mais do que a pessoa A. E a pessoa C e D, elas concordam que nenhuma delas deveria ser a promovida, mas elas acham que a pessoa A é a que deveria ser promovida por mérito, por merecer, por ter feito acontecer, por se destacar, por se esforçar mais. Olha a questão da justiça rolando aqui. Se perante o grupo eu promovo A e o B, que é mais meu amigo,
vai ficar sentido comigo, porque ele almeja demais essa promoção. Mas se numa reunião com todos eles, todo mundo sabendo, inclusive o A, que o B é o que mais almeja isso, e o grupo virar assim para mim, eu como líder, ô Dani, vamos fazer o seguinte, a gente sabe que o A é quem merece, quem se esforçou, quem fez tudo para promoção, mas eu, A, permito e digo que eu prefiro que o B seja promovido porque ele precisa mais do que eu, porque ele almeja mais do que eu, porque na situação que ele se encontra vai ser mais vantajoso para ele e isso vai reforçar inclusive o nosso grupo. Olha como flexibiliza as decisões quando o grupo junto e o C e o D também concordam com o A em promover o B em detrimento do A, que é quem foi lá, ralou, se esforçou. Isso pode fazer com que o grupo ganhe mais força, trabalhe melhor em equipe, juntos façam acontecer e assim por diante. Então essa questão de sentimento, que conecta até com o evento da separação que eu citei, por exemplo, mude a regra do jogo, né? E a gente estar aberto para essa conversa, estar flexível para ouvir pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes, pode ajudar com que a gente seja de fato mais justo. Amplia o nosso mapa mental. Ô Dani, eu vou aproveitar aqui, estamos chegando nos minutos finais, para trazer o olhar sobre equidade e liderança. Tem um livro que eu me debruço muito sobre políticas afirmativas, do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. E nós precisamos encarar a equidade como um passo para a evolução da humanidade. Na pandemia, pessoas puderam ficar nas suas casas, acessar a internet, ter equipamentos. Quando nós olhamos dos 8 milhões de desempregados nesses 2 anos de pandemia e colocamos uma lupa, 80% são negros. Quando nós olhamos a polícia que mais mata e a que mais morre no mundo, são negros. Eu acredito que a equidade ela se torna até mais forte do que a justiça para nós, e esse é meu mapa mental, porque a gente começa a entender a origem das desigualdades, do racismo estrutural, a expectativa de vida para você, espectadora, espectador, se debruçar e estudar um pouquinho sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a expectativa de vida nos bairros periféricos e as expectativas em bairros bons, como Moca, Ipiranga, Vila Madalena, Pinheiros. E eu digo bairros bons porque tem mais segurança, tem mais atenção, tem mais pavimentação. E aí o que torna justo bairros terem um cuidado maior que o outro? Será que é o IPTU que essas pessoas pagam? Será que é o sobrenome? Lembra dos constructos? É um olhar, Dani, que me ajuda muito a tentar ser mais humano, a tentar ter uma consciência social mais sistêmica. Eu acredito e reafirmo isso. As pessoas relevantes que passaram nesse mundo, elas foram mais justas porque elas tinham o olhar da colaboração e não tão somente da acumulação. Eu tenho um olhar de justiça muito grande com os meus livros. Você sabe disso, eu escrevo, eu anoto, eu gosto de ter boas reflexões e gerencio melhor o conhecimento assim. Eu venho olhando, Dani, para essa questão das políticas afirmativas, para observar a trajetória de cada um. Alguns na largada, na maratona da vida, estão numa moto 1100, outros estão num patinete, outros nem tênis para correr tem. Será que existe justiça? E para finalizar, e passo para você, agradecendo, meu amigo, o que nos torna umas pessoas justas, o que nos torna justos, né, meu amigo? Meu amigo, você trouxe belas reflexões aí da prática do dia a dia. E até falando da última força, liderança, né? Talvez o que possa nos tornar mais justos seria escolher pessoas que nos representem com uma liderança de fato de líder, né? Porque o líder é a gente apoiar um grupo de pessoas que possuem um objetivo em comum
ajudando cada pessoa a atuar no seu melhor, naquela posição que mais se destaca, e fazer com que todos consigam atingir o objetivo de maneira harmônica, né? E ter líderes, inclusive líderes políticos, que olhem para esses bairros mais afastados, por exemplo, ou menos favorecidos, por assim dizer, para trazer um pouco mais de justiça, né? Para distribuir melhor a situação, né? E se a gente fosse até ver por que teoricamente deveria e precisa existir governo, o governo deveria ser a entidade que ajuda a distribuir os recursos de um jeito mais justo, né? E não estou falando que deveria tirar tudo de um bairro e colocar no outro. Não, mas ajudar a fazer com que quem está com tênis ou com a patinete, ao invés de uma moto 1.100 e 1.200, ou até descalço, ter uma condição mínima de fazer o seu corre, né? E é isso que eu percebo quando eu tive oportunidade de visitar alguns países do que a gente pode chamar de primeiro mundo, né? A grande diferença dos países desenvolvidos para os que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos é o poder de justiça e a capacidade que as pessoas, mesmo mais simples e que são menos afortunadas, têm de ter uma vida digna, de poder comprar um carro por um preço mais justo, de poder ter uma casa por um valor mais justo, ou pelo que ela recebe pelo seu trabalho, né? Tá até ridículo hoje de novo o preço que custa um carro no Brasil, né? Virou investimento ter carro. Onde já se viu um bem de consumo que deteriora, você que comprou um carro há 2, 3 anos atrás, hoje ele vale mais do que você pagou? Como assim? Né? Não tem cabimento, não é justo, né? Em países de primeiro mundo, até as pessoas que têm um rendimento menor, na média, ou melhor até dizendo, né? Várias pessoas que estão no topo, a diferença de dinheiro entre quem ganha menos e quem ganha mais, principalmente na Europa, é menor esse gap, é menos distante esse gap, né? E as pessoas têm condição de ter uma vida mais digna. E eu acredito que a liderança no mundo político tem como obrigação buscar fazer com que os mecanismos sociais, econômicos, financeiros aconteçam de uma maneira justa, aconteçam de uma maneira coerente, de uma maneira correta, né? Essa fala, Dani, que você traz, real, vivida, me trouxe uma reflexão no podcast que o Emicida foi no Podpah, que ele falou que não existe maior injustiça que tratar os desiguais como iguais. É um percentual efêmero, pequeno, que tem condições de colocar a cabeça no travesseiro e falar: eu fui feliz no meu trabalho hoje. Muitas pessoas têm a necessidade de sobreviver. Muitas pessoas, para entrar às 8 no trabalho, o horário normal, assim, pelo menos antes da pandemia, né? Elas vão sair 4 da manhã de casa, pegar 2, 3 conduções. Quais são as condições que essas conduções têm? Será que são condições justas? E às vezes o chefe vai num carro importado, blindado, com ar-condicionado, e quer falar sobre meritocracia. Eu gosto do poder do mérito. Inclusive, nós estamos aqui por valores similares, comportamentos, na maioria das vezes, diferentes. O grande convite e o grande objetivo do Psicologia Positiva na Veia é te convidar a refletir. Eu me sinto feliz e honrado, Dani, por esses 9 episódios. Vamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, Gabs. Obrigado de coração. Obrigado a você que está nos escutando por nos seguir aí. E semana que vem tem mais. Até a próxima. Até.